Olá, tudo bem com vocês? Então, vamos estudar amperímetro e voltímetro. Vou compartilhar aqui a tela contigo. Muito bem, então vamos aqui estudar amperímetro e voltímetro. São dois equipamentos para medidas, né? Instrumentos que servem de medidas. Amperímetro para a parte de corrente elétrica e o voltímetro para a parte da tensão elétrica. Então vamos dar continuidade aqui nos nossos slides. Um amperímetro, ele é um instrumento usado para medir a corrente elétrica em um circuito. Bom, se é corrente elétrica, então significa que nós temos aqui a medida que é em ampere. E esse ampere aqui, ele tem como a letra, que é o símbolo, o A maiúsculo. Quando nós vamos falar do funcionamento do amperímetro, nós vamos colocar então esse amperímetro em um circuito elétrico. E nesse circuito elétrico, a conexão dele deve ser sempre em série. E esse componente do circuito que se deseja fazer então a medida dessa corrente elétrica. Também é interessante aqui mostrar que existe uma baixa resistência, ou seja, ele é projetado para ter uma resistência muito baixa, para que não afete aí a corrente elétrica real deste circuito elétrico. E quando nós falamos, né, de amperímetro, nós também precisamos falar do voltímetro, né? O voltímetro que é outro instrumento e também feito para que você possa fazer a medida, agora não de corrente elétrica, mas sim de tensão elétrica. Lembre-se que tensão elétrica também pode ser denominado como DDP, diferença de potencial. Bom, já que é para tensão elétrica, então a unidade de medida que nós temos é o volt, e a letra que você tem como símbolo é o V maiúsculo. E é claro que nós também precisamos verificar qual é o funcionamento, ou como é o funcionamento do voltímetro. Então, ele precisa estar ali também em uma conexão diferente do amperímetro, que é uma conexão sempre em série. No voltímetro, a conexão precisa ser em paralelo. Então, ele vai ser conectado em paralelo com o componente ou trecho do circuito cuja tensão deseja-se medir. E aqui já é uma alta resistência. Lembra que lá eu falei para você que do amperímetro é uma baixa resistência, para não interferir ali na corrente elétrica do circuito? Aqui é uma alta resistência, então ele tem uma resistência muito alta para não desviar a corrente do circuito elétrico que está sendo analisado. Agora, como que você vai usar esse amperímetro? Primeiro passo, você, como é um equipamento, você precisa desligar o circuito elétrico. Depois você vai conectar o amperímetro em série com esse componente, vai religar o circuito e aí no display ele vai aparecer ali o valor dessa corrente elétrica. No voltímetro não é diferente, você também precisa desligar o circuito, conectar o voltímetro, lembrando que é em paralelo com esse componente que você precisa verificar qual é a quantidade da tensão elétrica, vai religar o circuito e também no display ali do voltímetro você consegue verificar o valor dessa tensão elétrica. E aqui, um exemplo prático para que você entenda como é. Você pode medir a corrente elétrica ou tensão elétrica em um circuito simples. O circuito pode ser com uma bateria, um resistor e alguns interruptores. E essa demonstração prática aqui de como conectar, de como ler o amperímetro e voltímetro, nós vamos fazer agora. Então, aqui, para que você consiga visualizar, então, esse daqui é um multímetro, certo? Aqui o display. Ele vem aqui com esses 2 fios aqui, que também são condutores, ok? Então, aqui você vai perceber que existe, né, você tem essa ligação, onde estão aqui esses fios, tanto vermelho quanto preto. Aí aqui em torno, né, ao redor aqui da chave seletora, você consegue verificar que existe aqui de volts, aqui também nós temos de amperes e outros elementos também, se forem necessários para
utilizar. Como que ele funciona? Se vira a chave e daí você já consegue ir, selecionando. E daí o que que você vai fazer? Você vai pegar as pontas, né, essas 2 pontas, para que você possa medir. E aí você pode pegar pilha, você por exemplo, você quer saber se uma pilha, se ela está carregada, então você vai colocar nos polos da pilha e daí você vai verificar aqui se ela está carregada ou não. Vou pegar aqui uma pilha para que a gente possa verificar. Então peguei aqui 2 pilhas, essa rosinha aqui e essa cinza. Quando a gente coloca do lado aqui, eu vou mostrar para você como é que vai colocar aqui entre elas, né. Então a gente tem aqui, tem as 2 pontas, então eu vou colocar em uma ponta, e eu coloco também na outra ponta. E aí ele vai mostrar ali se existe algo ou não. Então vou colocar aqui, então aqui, vamos colocar, olha lá, como ele mede, né, você consegue visualizar? Ele está medindo ali, vou tirar, coloquei aqui de novo. Tirei, ó, tá aqui. Então tem uma ponta aqui e tem essa outra ponta aqui. E daí ele vai medindo, né, já vai mostrando que esse daqui ele é um multímetro, tá? Esse daqui é um multímetro. Ele pode medir tanto a parte de amperes, como também a parte de volts. Mas continuando aqui, então nós temos um exemplo de exercício, onde ele diz assim: um circuito é composto por uma bateria de 9 volts e um resistor de 3 ohms conectados em série. Em série significa que é um do ladinho do outro. Use um amperímetro para medir a corrente que passa pelo resistor. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é calcular a corrente elétrica usando a lei de Ohm. Qual que é a lei de Ohm? U igual a R vezes I. Aqui o U ele está substituído por V. Lembra que pode ser isso? Então, aqui seria U igual a R vezes I. Substituindo, nós temos a tensão elétrica, 9 volts. Nós temos também aqui esse resistor de 3 ohms. 9 dividido por 3, 3, portanto, 3 amperes. Então, significa que esse amperímetro que está ligado em série nesse circuito, ele consegue ali medir 3 amperes. Vamos verificar aqui um outro exercício. Um circuito é composto por uma bateria de 12 volts e dois resistores de 4 ohms cada, conectados em série. Olha só, eles estão em série, esses dois resistores. Use um voltímetro para medir a tensão sobre cada resistor. Lembrando que o voltímetro, ele precisa ficar em paralelo, a ligação dele é em paralelo em cada um desses resistores. Só que a primeira coisa que você precisa saber é a corrente elétrica total. Para isso, então, você vai usar a primeira lei de Ohm, que é URI, e então você terá, né, I igual a U ou V, né, sobre R total. Esse R total é a resistência equivalente. Lembra da resistência equivalente? Resistência equivalente, ela substitui, é um resistor que substitui um conjunto de resistores. Então, essa resistência aqui total ou equivalente, como são dois resistores, cada um deles vale 4, eles estão em série, você vai somar. 4 mais 4, 8. Aqui é a tensão elétrica, a bateria tem 12 volts, então já está ali 12. 12 dividido por 8, então nós temos 1,5 amperes. Só que nós não terminamos, o que que ele pede aqui? Use um voltímetro para medir a tensão elétrica sobre cada resistor. Então, quer dizer que a tensão do resistor 1, a tensão elétrica do resistor 2 são iguais. Portanto, ele colocou aqui, né, no exercício, ele colocou aqui que você tem o I vezes o R, ou seja, o I, que é o I total, você já tem 1,5, e isso aqui porque eles estão conectados em série, só para lembrar, então 1,5 amperes, e o que nós temos de
resistor, né, qual é o valor do resistor? Aqui no enunciado nós temos 4 ohms, então colocando aqui 4, 1,5 vezes 4 igual a 6 volts. Quer dizer que em cada um desses resistores, nós temos uma tensão elétrica de 6 volts. E como ele está em série, nós podemos fazer, vamos dizer assim, a prova real? Então são 2 resistores, não são? Cada um deles vale 6, então 6 mais 6, 12 volts, totalizando então aqui o valor da bateria, né, em volts da bateria. Muito bem. Acredito que você já tenha entendido como utilizar tanto o amperímetro como o voltímetro e também como fazer os cálculos. Mas, para você treinar mais um pouco, então temos uma lista de exercícios especialmente para você. Até mais!